interesse, mas não tinha muito tempo disponível. O que a maioria tem, né? É muito difícil hoje, né? Hoje em dia ter tempo, né, para estudar, ter tempo para mudar, sair um pouquinho da rotina é meio complicado, né? Vamos vamos aguardando o pessoal aí. Vocês estão vendo minha tela, né? Muito bom, muito bom. Eu vou para a parte de apresentação. Bom, alguns de vocês me conhecem, já estão fazendo um dos nossos cursos, já estão se preparando. Vocês viram que é um curso muito, muito, muito completo. Não é complexo estudar a MTC, não é complexo. Mas aqui eu vou ir. A intenção de fazer essa imersão, né? E deixando claro para vocês, aqui não, a transparência que eu tenho com vocês, ela é muito, muito clara. Por quê? Porque ao final, no último dia da imersão, sim, vai ter uma promoção para vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Ele está fazendo isso como todo mundo faz. Eu quero mostrar para vocês o meu ponto de vista, a minha forma de trabalhar, tudo que eu fiz para conseguir viver de acupuntura. Então, muitas pessoas não conseguem viver de acupuntura porque não entende, não somente que ela é transformadora, mas sim que ela transforma também a vida dela como pessoa, tá? Então, é muito importante eu falar isso para vocês e deixar claro. Nós vamos ter 3 aulas e eu fiz uma alteração, né, no cronograma dessas aulas. Então, as aulas iam acontecer hoje, amanhã e quarta, porém eu tive um imprevisto, então não vai ser hoje, quarta e sexta-feira vai ser o último dia, tá? Então, hoje, quarta e sexta-feira vai ser o último dia. Vai ser uma imersão onde eu vou abrir a mente de vocês, fazer vocês pensarem um pouco do que é realmente a acupuntura e como ela pode ajudar você e ajudar outras pessoas, tá bom? Então, como que eu entrei na acupuntura? Eu era estudante de medicina. Eu tinha uma grande afinidade com artes marciais naquela época, e muitos deles acabam entrando nisso, tá? As pessoas que faziam artes marciais. Então eu atuava com uma luta chamada Hapkido. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma luta voltada exclusivamente para a guerra. Então, ela é uma luta bem que tem que neutralizar realmente o oponente. E ali eu descobri sobre a acupuntura. Ali naquele momento, olha que coisa inusitada. Eu não conhecia a acupuntura até aquele momento. Eu não conhecia a acupuntura. Vocês podem falar comigo enquanto eu estiver aqui, tá bom? Falando aqui que eu vou olhar. Então eu comecei a praticar aquela luta e comecei a ver que aquela luta tinha muitos pontos de acupuntura. E aquilo me deixava intrigado. E aqui vai uma coisa muito importante de vocês verem, que depois nós vamos mencionar sobre isso. Não tem aquele ditado de que para o remédio e o veneno tem uma distância muito grande entre outros, mas que entre o remédio e o veneno não é a dose. Uma dose pequena e uma dose muito grande que difere entre o remédio e o veneno. Nós temos dentro da medicina contemporânea uma coisa chamada TL, que é chamada de dose letal, que ela é uma dose que pode ser letal de um remédio, tá? Que pode influenciar 50% de uma população. Quem estuda biomedicina, quem estuda medicina, quem estuda isso,
provavelmente já teve uma aula referente à ADR, né? Farmácia. Então, a dose da acupuntura, ela é importante. Ela é muito importante. E quando eu vi aquilo lá acontecendo, quando eu estava praticando a arte marcial, eu tive aquele insight. A dose é para prejudicar alguém, para machucar alguém com a acupuntura é o soco. A gente pegava e a gente batia nos pontos de acupuntura, onde gerava uma neutralização do oponente. Isso daqui é só uma história para que vocês entendam o contexto, como que eu fui parar ali em 2006. E então eu não sabia que a acupuntura poderia transformar a minha vida ali. Mas durante um tempo eu comecei a atender, inclusive em igrejas, com muitos profissionais. Então eu comecei a atuar ajudando, fazendo filantropia, ajudando muita gente. Então, era um período que eu atendia, num período de 4 horas, cerca de 40 pessoas. 40 pessoas num período de 4 horas. Dentro do nosso curso tem uma aula de segurança, que ela é muito importante, que eu menciono que, se você fizer acupuntura sentado, você provavelmente vai ver um dos seus pacientes desmaiarem, porque vai acontecer isso, tá? Pode acontecer uma síncope do paciente e ele desmaiar, porque ele está sentado. E eu vi isso acontecer diversas e diversas vezes. Então, enquanto eu estava fazendo o agulhamento de um, o outro estava desmaiando na outra ponta. Aí eu tinha que correr e trabalhar em cima daquele indivíduo, a retirada de agulhas e a volta dele. Então, foi algo que eu tomei com muita experiência. Ali eu consegui ver a habilidade, ter a habilidade do agulhamento rápido, ter a habilidade do raciocínio clínico rápido, ter vários e vários tipos de atendimento diferente, desde atendimentos dermatológicos, dores miofasciais, problemas enormes, vários diversos problemas de lombar, né, dorsal, fratura, gente que entrava mancando e saía andando bem, pessoas que paravam de fumar também, de diversas pessoas, diversas. Então, ali naquele momento, eu me vi atendendo muitas pessoas e me tornando referência, tanto em São Paulo quanto na região de Guarulhos. Não sei se alguém conhece Guarulhos, quem conhece Guarulhos aí, quem estiver falando de estiver em São Paulo, digita aí que está em São Paulo, tá? Ou se conhece Guarulhos. Então eu tive em uma época da minha vida, eu tive 4 consultórios diferentes. 4 consultórios diferentes. Aonde eu tinha que aqui, aonde eu tinha que me virar nos 30 para atender as pessoas que estavam vindo à minha procura, né? Era muito, muito, muito estressante, gente. Vocês não sabem o quanto era estressante, né? Aquelas 4 horas eram tão estressantes que eu saía suado de tanto atendimento, né? Então, a partir dali eu peguei muita experiência. Então, eu comecei a atuar em 2006 e ininterruptamente eu atuo até hoje. Então, por mais que eu estou aqui dando aula para vocês, eu ainda atuo, eu ainda pratico acupuntura, eu ainda ajudo pessoas, porque isso eu acredito que não é nem questão de vocação, mas sim de amor ao que você faz. Amor a ajudar pessoas. E eu acredito que muitos de vocês não estão aqui apenas pelo dinheiro ou pelo prestígio ou mas sim por amor a ajudar pessoas. E é isso que vocês vão fazer, né, com a acupuntura. A acupuntura ela tem um grande potencial de mudar a vida de pessoas, porque são métodos que neutralizam dor rapidamente, são métodos que colocam pessoas para andar rapidamente, são métodos que melhoram a dor rapidamente. Diferente e outra, sem contraindicação, sem efeitos colaterais, sem efeitos adversos. Então, é um método muito bom para atuar nos dias de hoje. Decorrente disso,
E todos esses anos atuando, eu tenho mais de 38 mil atendimentos cadastrados, registrados, tá? Mais de 38 mil. Fidelização de cliente, ela é importante, a gente vai mencionar isso daqui, vai mencionar no curso, a fidelização de cliente. Então, eu tinha sim ali uma quantidade enorme de pessoas, mas era filantropia naquela época, era filantropia. Então, eu fazia ali o atendimento e naquela época, em 2006, eu cobrava, sabe quanto, gente? R$ 10. R$ 10 por consulta. Você acha que isso é caro ou é barato? Digita aí. Entrava-se muito dinheiro, né? Muito dinheiro em espécie naquela época, mas eu ficava cansado. Era muita gente para atender. Pessoas vinham atrás de mim porque era barato e tinha resultado. Aí eu tinha ali o boca a boca influenciando, né? Porque as pessoas falavam bem de mim, as pessoas começavam a me conhecer, vinham, mas à medida que aumentava a quantidade de pessoas, eu entrava em desespero, porque era muita gente para atender. Entendeu? Então, isso eu acumulei 38 mil atendimentos, tá? Durante a minha carreira, aonde em 2008 para 2009 eu falei, chega, chega disso, chega dessa loucura. Era 4 consultórios para atender, né? Sendo que 2 deles eram filantrópicos, os outros 2 eram particulares, né? Dentro desses quatro consultórios, eu fiquei apenas com um. Eu fiquei com um, fechei os outros. Me despedi daquelas pessoas, me despedi de quem me deu a oportunidade de pegar a habilidade e fui seguir meu rumo. Fui seguir meu rumo. E montei um consultório aqui na Zona Norte de São Paulo, aonde eu fiquei até 2021. Até onde eu fiquei em 2021. Era na frente de um shopping, eu tinha ali um fluxo enorme de pessoas passando para cima e para baixo, né? Porém, eu ainda, né, tinha em 2021 a dificuldade. 2021, a pandemia foi em 2019, né? 2019, 2019 foi 2019, 2018, foi 2018 mais ou menos. Antes de 2018, 2017, eu ainda estava com dificuldade de manter um fluxo de clientes, manter um fluxo de pessoas. Eu lá atrás eu tinha noção que eu precisava de um site, que eu precisava estar na internet, que eu precisava falar também, como eu estou falando com vocês, que eu não falava antigamente, não tinha essa dinâmica, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha essa retórica que eu tenho hoje. E eu comecei a estudar, comecei a tentar entender o porquê que a minha agenda não lotava, por que que eu conseguia atender 1, 2 pacientes de dia, 3, 4 na período da tarde, ficava uma bagunça a minha agenda e a conta não fechava. Eu ganhava lá os seus 3 mil reais, 3,5, 4. Dava para sustentar? Dava. Mas muitas vezes a conta não fechava. A acupuntura, gente, ela é uma profissão que é muito rentável, desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você tenha estratégia, tá? Então, eu comecei dessa forma. Quando foi em 2018, eu comecei a estudar. Aí eu vi que o meu problema estava na venda. Eu não tinha uma cabeça para vender, né? Eu não tinha um pensamento de vendedor. Eu não tinha um plano de marketing. Meu plano de marketing naquela época era imprimir papel e colocar num poste próximo a esses hospitais, pontos de ônibus e onde ficava mais fluxo de pessoas. Era essa a minha estratégia. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso já?
Ah, eu comecei dessa forma, então, gente, era muito difícil, era bem difícil. Mas mesmo assim eu notava que eu tô seguindo aqui um roteirozinho, tá? Tá bem aí na tela para vocês, só para mim não perder, porque senão eu me perco aqui nos pensamentos. Eu tava ali com pouco paciente antes de 2018, né? Pouco paciente, eu ainda conseguia manter, então tinha um fluxo de caixa entre 3.500, 4, 5, 6 às vezes, mas para mim ainda era pouco. Para algumas pessoas, eu sei que é muito. Eu sei que tem muita gente que não ganha isso, que não ganha 3.500 reais. Não ganha. Mas para mim, naquele momento era pouco. Não entrava na minha cabeça um profissional de acupuntura que tirava o paciente de uma cirurgia, que tirava a dor de um paciente quase que imediatamente, que pegava um pai de família que estava acamado, não conseguia sair para trabalhar, para logo após 15 dias ele sair para trabalhar e voltar a andar. Isso não entrava na minha cabeça. Essas situações que eu vivia dia a dia, com resultados que eu tinha, não entravam na minha cabeça a quantidade de ganho que eu fazia. Então, eu comecei a estudar. Então, mesmo levando para o paciente 98% de melhora para ele, eu coloco 98%, por quê? Porque tem gente que abandona. Tem gente que é mais difícil tratar. Não tem jeito, vocês vão encontrar. Mas a melhora, se ele persistir do jeito que você recomendar, vai dar certo o tratamento. Aonde em 2018 eu vi a oportunidade de estudar um pouco mais e coloquei em prática. Eu coloquei em prática o que eu tinha aprendido. Então eu aprendi todo o processo. Eu aprendi a vender. Eu já sabia acupuntura. Eu já entendia de acupuntura, entendia muito através da experiência. E eu comecei a traçar um caminho para entender aonde eu estava falhando. Qual que era o motivo da minha falha? Então eu comecei a estudar venda, eu comecei a estudar gestão, eu comecei a estudar a parte financeira, eu comecei a estudar mentalidade, que a mentalidade é o que manda em vocês. A mentalidade é o que vai fazer a vida de vocês ser transformada. E eu já vou falar como. Eu comecei a estudar venda, comecei a estudar a gestão, comecei a estudar tudo que faria, tudo que faria eu ter sucesso com a profissão que eu amava. Então, eu aprendi e coloquei em prática. Quando entrou 2018, eu tinha um carro. Eu tinha uma caminhonete S10 do 2015. Amava aquela caminhonete. Eu adorava ela. Só que quando a pandemia explodiu, eu comecei a ter medo. Eu tive medo. Eu tive medo e eu anunciei aquela caminhonete. Mandei ela embora. Acho que eu anunciei num dia, 2, 3 dias depois ela estava vendida. Por que que eu estava com medo? Eu estava com medo do futuro, de algo que nem tinha acontecido ainda. Era março de 2019. Era março de 2019. Se não me engano, março? É, por aí. Logo pós-carnaval. Março de 2019. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a colocar em prática tudo que eu tinha aprendido em marketing, mesmo com medo. Eu vendi a minha caminhonete que eu gostava porque eu estava com medo do que ia acontecer. Eu estava com medo de ficar sem dinheiro. E eu vou falar para vocês que 2019 foi um dos melhores anos da minha vida com relação à parte financeira. Eu coloquei em prática o que eu tinha aprendido de venda, marketing, gestão, agendamento, todo o processo, de uma forma bem detalhada. Um processo feito para que eu não saísse daquele processo.
E eu comecei a colocar em prática. No que eu comecei a colocar em prática, começou a vir muitas pessoas. Eu comecei a investir. A cada R$ 22 investidos, eu conseguia fazer um retorno de 800, 900, 1.000, 1.200. E isso começou a me mostrar um outro caminho. Começou a mostrar que realmente o que eu pensava lá atrás estava certo. Eu tinha que estar na internet. Eu aprendi a colocar o meu site em primeiro lugar no Google. Eu aprendi a fazer tráfego pago. Eu aprendi a fazer estratégia de marketing. Eu aprendi a vender, a conversar com pessoas e mostrar realmente o que outros profissionais não mostravam. Então, em 2021, eu peguei todo esse conteúdo e falei assim: dá para mim, dá para que eu dá para mim vender isso, dá para mim monetizar isso, dá para mim ajudar outras pessoas. E o meu primeiro produto digital foi um fracasso. Só para falar para vocês que o meu primeiro produto digital foi praticamente uma venda de espaço dentro do meu site que já estava alavancado. Meu site era primeiro no Google e eu comecei a pegar profissionais de outros estados, que são acupunturistas também, e jogar para dentro da minha plataforma para começar a distribuir para eles. Só que eu entendi que aquele profissional, ele queria muito sem ter. Ele queria paciente. Só que ele não entendia que era um processo. Ele não compreendia que para ter paciente não basta resultado, não basta saber ponto, não basta entender diagnóstico, não basta o boca a boca. Mas você tem que ter estratégia de marketing para que todos esses processos vão até você. Então, eu montei a AWS Acupuntura, escola voltada à parte digital para me atingir mais pessoas. Foi ali que começou a surgir. Mas antes a gente já ensinava um pouquinho. Tinha poucos alunos, né? Um cursinho aqui, outro ali presencial. Nada no digital para tomar proporções grandes. O digital muda a vida das pessoas. Tá? Vocês vão ver muitos anúncios de marketing digital. Só que marketing digital sem profissão não é nada. Não serve para nada. Marketing digital sem profissão, sem ter alguma coisa para oferecer a outras pessoas que queiram aquilo, não é nada, tá? E hoje de 2021 para cá, são mais de 2.000 alunos formados. Mais de 2.000 alunos formados. Acupuntura do zero ao avançado, estratégia de marketing, vendas para alavancar profissionais. É isso o que eu faço. Eu não só ensino acupuntura, eu ensino como você vive de acupuntura. E você vai sentir isso. Formando de pós-graduação. Está lá na pós-graduação, está fazendo a pós, tem várias dúvidas, tanto na parte de diagnóstico, mas imagina sentar e montar um consultório. E ver que paciente não cai do céu. Sem estratégia de marketing, não adianta. Você também pode. Você não precisa ser da área da saúde para viver de acupuntura, você não precisa você só precisa decidir transformar sua vida ajudando outras pessoas, tá? Por quê? Porque hoje no Brasil não se precisa de nível superior para atuar com acupuntura. Definitivamente não precisa, tá? Essa é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. É dúvida de quem, inclusive, está no curso, não tem necessidade. Existem cursos de capacitação com determinado X de horas, existe curso de formação com X de horas, existem cursos técnicos com X de horas, existem pós-graduação com X de horas. Então, por falta de uma legislação vigente, atual, que tem uma briga há mais de 20 anos, há mais de 20 anos existe uma briga com isso,
tá? Tentando se elaborar um conselho, tentando fazer com que médicos aceitem, tentando ser inserido, né? Antigamente, médicos chamavam os acupunturistas de charlatões, aí começaram a querer tomar, porque viram o resultado, viram que tem ciência atrás. E eu trago para vocês, não é misticismo, não é a parte de misticismo, não é a parte do Taoim que eu trago exatamente para vocês, eu trago a técnica, eu trago a explanação técnica e raciocínio clínico para vocês. Eu não menciono, apesar de ter módulos, mas eu não foco no taoísmo, tá? O que é acupuntura? A acupuntura, então, ela é uma arte milenar, tá? Que controla o fluxo energético do corpo. Sabendo disso, você pode fazer o quê? Manipular energia. Bioenergia alimenta órgão, alimenta de sangue, alimenta de energia para bom funcionamento da função do organismo humano. Então, o homem, ele é movido por energia, bioenergia. Essa bioenergia, ela está contida dentro dos órgãos internos. Dentro dos nossos órgãos internos existem as funções, a qual cada órgão tem uma função específica. Dou o exemplo do pulmão. O pulmão, ele comanda a função da pele. Ele tem a função da pele ali. Então, ele para que eu possa elaborar um bom diagnóstico de qualquer causa dermatológica, eu tenho que pensar no pulmão. Não necessariamente que aquela doença, aquela patologia venha do pulmão, mas ela pode estar contida ali, eu tenho que pensar nele. Eu tenho que entender quais que são as funções daquele órgão e quais que são os malefícios que podem acontecer com aquele organismo quando aquele órgão está afetado. Isso é a acupuntura, é trazer o organismo para o equilíbrio, não o desequilíbrio, é o equilíbrio. Se é o equilíbrio, não é igual uma medicação. A medicação, ela te dá de um lado, mas ela tira do outro. A indústria farmacêutica é rica por quê? Porque ela alimenta você de doenças. Transgênicos no mercado. Quanto mais processado o alimento, mais adoecido fica o ser humano. E o ser humano abandona, de certa forma, acaba abandonando toda aquela o alimento in natura. E quando demasiado aquela in natura, ainda tem vários agrotóxicos. Nós não comemos os mesmos alimentos que há 20 anos atrás, e os de 20 anos atrás não comem o mesmo alimento de 40 anos atrás. Entenderam? Quando eu menciono para vocês, quando eu mencionei lá no começo, que vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Por que mentalidade? Porque a mentalidade é que vai fazer vocês virem para aula. Temos 41 inscritos que clicaram e colocaram o nome lá no grupo. Dessas pessoas que estão aqui, pode colocar que metade vai estar na próxima aula. Porque a mentalidade dessas pessoas está afetada. Ela não acredita que pode acontecer com ela uma transformação. Ela não acredita que o conteúdo que vai ser passado aqui possa refletir na vida dela. É por isso que a gente menciona a mentalidade. A mentalidade é o que fez eu persistir lá. A mentalidade foi o que fez eu vender a caminhonete. Eu sofri por algo que não aconteceu comigo. Houve a pandemia. Houve vários problemas. Só que foi o ano que eu mais ganhei dinheiro financeiramente. Porque eu apliquei técnicas que eu tinha aprendido lá atrás. Entenderam? E eu continuo fazendo isso constantemente. Constantemente. Eu controlo a minha agenda. Se eu estou cansado, se eu vou sair de férias, eu paro. E diminuo a agenda para que eu saia de férias. Quando eu vou voltar, eu ativo tudo de novo e volto ao fluxo de novo. E eu começo a encher novamente a agenda. E é assim que funciona.
E dá para você fazer isso tudo sozinho? Tá. Você não precisa de uma secretária, você não precisa ter uma grande operação para fazer lá os seus 15 mil, 20 mil reais. Não precisa. Você pode precisar se fizer 40. Aí você pode precisar, pode ter certeza. Mas até esse valor você não precisa. Muito obrigado, Luciane. A gente tem 4 minutos, tá? Então, para que a gente vai utilizar? Para que a gente vai utilizar a acupuntura? A gente vai utilizar a acupuntura para dor, ansiedade, insônia, fertilidade, estética, performance, foco, emagrecimento e mais de 100 doenças. E o que que eu aprendi com isso aqui? Quando eu fui estudar, eu aprendi que, olha a dica para vocês. Eu aprendi que eu não posso diversificar muito. Eu não posso diversificar muito. Se eu for fazer um conteúdo para divulgação, eu tenho que focar em um só. Apenas um. Senão vocês vão ter uma síndrome chamada Síndrome da Netflix. É atual, mas é exatamente isso. A síndrome da Netflix, ela vai fazer com que você olhe várias informações e pela quantidade de informações você não toma uma atitude. Isso reflete em várias pessoas. Quantas vezes você pegou o controle para procurar um filme, viu tanto filme e passou mais tempo procurando o filme do que tomando a atitude de assistir? Quantas vezes você fez isso e repetiu, e repetiu, e repetiu? É por isso que quando você vem para o nosso plano, os planos lá, eu só tenho 3 planos. É tudo estrategicamente montado. Eu só tenho 3 planos. Não tenho mais de 3. E depois nós vamos mencionar por que são 3. E eu ensino não somente isso, eu ensino você também a fazer o seu próprio curso. Eu ensino que você pode viver também do digital, da mesma forma que eu vivo. Então, você vai separar uma dessas especializações e vai trabalhar apenas com uma. Mês de janeiro, vou fazer essa. Mês de dezembro, essa. Mês de abril, essa. Isso lembra alguma coisa para vocês? Setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa. É onde os maiores índices de consultas para essas especialidades aumentam. Porque influenciado pelo marketing. Influenciado pelo marketing. E vocês veem isso em outros lugares. Dia das Mães, boom de venda de eletrodomésticos. Dia dos Pais, boom de venda de cueca, meia, cinto e carteira. Dia das Crianças, boom de brinquedo. Então, todo mês tem... Vocês notaram que todo mês tem dia comemorativo? Esses dias comemorativos, eles são para vender. E é aqui que a gente menciona isso. A gente vai fazer da mesma forma, faz a mesma estratégia, só que voltada para a acupuntura. Gente, aqui já dá uma ideia para vocês de como vai ser isso, de como será. A próxima aula vai ser na quarta-feira e a gente se aprofunda mais. E eu vou dar mais dicas para vocês, tá bom? E tudo isso na quarta-feira, às 19 horas. Tá bom? Não faltem, não faltem. Façam esforço, deixe a mentalidade de vocês agir a seu favor. Apareçam, tá bom? E chamem o pessoal. Chamem as pessoas que vocês conhecem e querem mudar. Distribuam esse link para as pessoas que precisam. Não é só para uma pessoa esse mercado. É para várias.